Agora é Brasileirão, em meio de semana, com compromissos importantes. Times mineiros buscando as primeiras vitórias. E a gente começa destacando o Atlético. Conosco o repórter Cláudio Rezende. No Galo, cobrança por reação já. Técnico Barba Domingues quer mudança de atitude também contra o Inter amanhã. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Amanhã, Atlético e Cruzeiro em campo. Os dois times ainda não venceram, no Brasileirão 2026. Estão buscando ali aqueles primeiros 3 pontinhos. É uma situação delicada para ambos, porque nós temos aí o Galo e a Raposa brigando neste momento na zona de rebaixamento. Então, duelos desta quinta rodada são duelos fundamentais. Recuperação é a palavra de ordem. A gente começa destacando o Atlético, que joga primeiro às 7h30 da noite, vai receber o Internacional na Arena MRV. Além do fato do Galo, ter perdido o título no final de semana, ainda não ter vencido no Brasileirão, tem mais um ingrediente importante para essa partida. É um duelo diretaço na parte de baixo da tabela. O Internacional está logo atrás do Atlético. Galo e Inter tem neste momento 2 pontinhos somados até aqui em 4 jogos. Bora então atualizar as informações do time alvinegro. Será que Eduardo Domingues vai preparar mudanças na equipe? E eu tenho certeza que tem tido cobrança lá na cidade do Galo, hein? Cláudio Rezende, conosco no Tiro de Meta. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. A terça-feira do Galo já é de véspera de jogo no Campeonato Brasileiro. Tem que deixar de lado o que aconteceu no fim de semana, levantar a cabeça, agora reagir na competição nacional. O Atlético não venceu ainda nas primeiras rodadas, está na zona do rebaixamento, e ontem houve reunião de cobrança antes do treinamento com o Paulo Brax, que é o CSO de futebol, o técnico Eduardo Barba Domingues, com os atletas, porque o elenco não vem rendendo, e não é agora, esses 2 jogos com o novo treinador. No clássico, de novo, o Atlético muito abaixo tecnicamente, mas já não estava acontecendo com o antigo técnico, o Sampaoli, tanto que houve a demissão já nesse início de ano. Agora, a palavra de ordem é reação. Já nesta quarta-feira, amanhã, o Galo recebe o Internacional na Arena MRV, jogo às 7h da noite. Natanael foi expulso contra o Grêmio e não poderá enfrentar o Colorado Gaúcho amanhã na Arena MRV. A questão da federação, a única coisa que eu posso apontar para a federação foi aquela fumaça no início do jogo, que atrasou o jogo e tal. Agora a federação não tem obrigação de cuidar de marmanjo não, para isso tem segurança, tem a polícia que faz o belo trabalho dela, e a responsabilidade maior é dos jogadores, eles que promoveram essa confusão toda. Agora transferir responsabilidade é algo complicado, não? Eu tô contigo, Hugo. O Hulk foi pro microfone e falou sobre a responsabilidade do árbitro, Matheus Candansan. O Tite compartilhou dessa opinião, falando também sobre uma atuação do árbitro que poderia ter evitado a confusão. Aí o Vidalba fala sobre segurança, sobre a presença da Polícia Militar. Sabe onde que estava a Polícia Militar, Hugo? Na arquibancada, fazendo o policiamento e a segurança ali dos torcedores, fazendo a divisão, porque se a polícia toda vai pro gramado, ela deixa desprotegida o setor da torcida. Imagina, com o clima daquele jeito, com os ânimos completamente exaltados, e isso influencia também o comportamento da torcida nas arquibancadas. Se tem uma guerra também entre as torcidas, meu amigo, acabou, cara. Se a torcida invade o gramado, e aí a gente veria cenas ainda piores daquelas que foram registradas. Eu não acho que tem que passar a responsabilidade para ninguém. A responsabilidade foi 100% dos jogadores. Eles quiseram brigar, então beleza, eles arquem com as consequências, porque vai ficar lá a segurança separando briga de jogador, cara. O árbitro tem que separar a briga, ele é árbitro de futebol ou é juiz de UFC? Então, eles mandaram mal e eles têm que assumir essa responsabilidade. E aí eu tô falando de todos os envolvidos. É porque o Vidalba falou, a gente tá pegando o gancho da fala dele. Sim, claro. Mas a responsabilidade da confusão, pra mim, 100% na conta dos atletas. Imagina se a polícia chega pro gramado pra poder fazer o trabalho dela.
numa briga qualquer, se fosse uma briga de rua entre torcedores, a polícia chega pedindo, por favor, vamos parar. Ela usa da força, que é o trabalho dela. Que é o natural. Agora, separar a agressão. Você imagina a polícia fazendo o trabalho dela no gramado com os jogadores, o caos que seria. Spray de pimenta, cacetete. Talvez teria gravado, né? E aí, o discurso seria outro, né? A polícia usou força excessiva para controlar uma confusão entre os atletas foram agredidos pela polícia militar. Eu acho que se tivesse tido intervenção da polícia na confusão, a situação seria muito pior. Então, assim, continuo com a sua opinião, a responsabilidade 100% dos atletas. E aquele detalhe também, eu acredito que se não tivessem seguranças no jogo, pelo menos é a minha opinião, talvez isso nem teria acontecido. Você comentou isso, né, com a gente na redação, porque é aquela história, né? E aqui, olha, interessante aqui, palavras do goleiro Everson, ele que foi para as redes sociais, para o Instagram e colocou o seguinte: de cabeça fria, gostaria de me manifestar a respeito do ocorrido do último final de semana. Competir não é o que aconteceu no campo de jogo e nem de longe é um bom exemplo para a sociedade, principalmente para as crianças. Em momentos de ânimos exaltados, infelizmente, situações como as que ocorreram são difíceis de serem controladas. Em algumas ocasiões, a vontade de vencer e a garra em defender o nosso escudo podem nos levar a ultrapassar diversos limites. É importante ressaltar e reconhecer que nada justifica aquelas cenas lamentáveis e o que ocorreu não é o exemplo que desejamos transmitir aos nossos torcedores e para todas as pessoas. Peço a compreensão em relação a todos os atletas envolvidos, pois sabemos que são profissionais de caráter e pais de família. Todos nós somos humanos, passíveis de erros e temos direito de aprender com os nossos equívocos. A paixão, a entrega e o compromisso com o esporte sempre devem ser maiores do que as adversidades enfrentadas durante qualquer competitividade. Seguiremos firmes e focados no nosso propósito de proporcionar as melhores memórias à nossa apaixonada torcida. Aqui é Galo. Palavras do Everson, goleiro do Galo. Atitude nobre, né? De pedir desculpas, né? Sim. O Hulk também hoje pediu desculpa, agora o Everson. Eu acho que é o mínimo, né, que eles podem fazer. Eu repito, Hugo, eu tô com a minha opinião bem formada, eu não acho que foi legal, eu acho que é uma imagem muito negativa, até porque os atletas eles têm uma responsabilidade também de ser exemplo, principalmente para os mais jovens. O Everson cita essa questão, mas eu também não vou ficar num falso moralismo aqui de condenar esses caras como se a gente também não pudesse fazer o mesmo. Sim. Eles também erram. Talvez se eu tivesse lá, eu também teria a mesma atitude de querer defender meus companheiros e partir para agressão. Eu não acho que foi legal, mas eu vi muita gente falando assim, vários atletas que se dizem cristãos lá no meio da confusão, eles não são perfeitos, eles também erram. Ninguém é perfeito, todo mundo falha. Estão sujeitos a erros. O que pra mim é ruim é continuar achando que isso foi legal, que é um bom exemplo. Mas quando os atletas, o próprio Vidalba também, ele fala que não foi boa a atitude, que eles não estavam ali pra isso. Então, o mínimo que a gente espera, e é digno, é um pedido de desculpas. Mas eu não vou ficar aqui também falando assim, eles têm que ser condenados por isso. Lógico que eles vão ser julgados, tem que ter as consequências pelos seus atos. Mas talvez se eu tivesse lá, teria tido a mesma atitude. Galo, após a derrota na decisão do Campeonato Mineiro, pensa agora no Brasileirão. O Galo juntando os cacos após a derrota na final única contra o Cruzeiro. O Atlético perde a hegemonia de 6 títulos consecutivos. Não pôde chegar à 7ª conquista ontem e depois da partida também lamentáveis cenas, né? O Atlético, inclusive, hoje divulgou nota dizendo que o clube não compactua com aquilo que aconteceu, briga entre os jogadores no campo e que vai tomar as devidas providências administrativas internas para que os atletas sejam punidos, né, internamente, e que isso não se repita em próximas oportunidades. E teve reunião de cobrança hoje, hein? Apuração da Itatiaia. Antes do treinamento, Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Atlético, Eduardo Domingues, treinador, cobrança no elenco.
pelo que o time não vem rendendo, e não é só agora com esse treinador, né? A coisa já não estava boa com o Sampaoli, tanto que teve a demissão do antigo técnico. A palavra de ódio é reação, e tem que ser na quarta-feira. Galo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tá na zona do rebaixamento nesse início de competição, e tem o Internacional pela frente. Duelo de dois times que perderam os estaduais neste fim de semana. Então no Galo, cobrança e promessa de mudanças também, não só em peças, mas principalmente de atitude para quarta-feira na Arena MRV contra o Inter. E tá certo, tem que cobrar, tem que pressionar agora. Campeonato Brasileiro, não dá para ter essa pontuação que tem no Campeonato Nacional, ainda mais perdendo uma decisão de campeonato estadual, Vini. Já passou da hora de acordar, né? Os jogadores do Atlético precisam assumir a responsabilidade, é o novo técnico que chegou. Para mim, errou em algumas escolhas no jogo contra o Cruzeiro, mas faltou muita atitude dos atletas. O Atlético, ele se propôs a jogar no erro do Cruzeiro. O Cruzeiro pouco errou na sua defesa, mas quando o Atlético tinha a bola, ele não produzia nada. Foi um time que não teve coragem para jogar. E aí a gente pega, por exemplo, as últimas decisões finais únicas. O Atlético, ele não conseguiu ter atitude, com 3 técnicos diferentes. Na final da Libertadores, contra o Botafogo, era o Gabriel Milito, aí muito da culpa caiu em cima dele. Lógico que ele teve a parcela, mas jogadores eram praticamente os mesmos, a base estava ali. Na final da Sul-Americana ano passado contra o Lanús, um time inferior, e o Atlético também não teve atitude, não foi corajoso o suficiente para conseguir fazer pelo menos um gol. E agora nessa final contra o Cruzeiro, um jogo muito amarrado, mas que o Atlético novamente fica devendo. E por que eu tô falando isso? Porque tô falando de 3 técnicos diferentes, e nesse meio tempo teve o Cuca também, em que a responsabilidade maior está sempre caindo pro técnico. Sendo que os jogadores, a situação está muito confortável. Eles precisam assumir maiores responsabilidades, tá certo? Essa cobrança tem que existir. Eu vou continuar fazendo essa cobrança aqui também, porque eles precisam e podem entregar muito mais. O Eduardo Domingues chega no segundo jogo dele, na coletiva, ele fala sobre falta de competitividade, que o time está correndo pouco. Se eu sou jogador, Hugo, eu fico envergonhado, porque não é o primeiro técnico que chega no Atlético que fala isso. O Sampaoli também batia nessa tecla. Então não adianta jogar com nome, não adianta ter só currículo. No futebol hoje, se você não correr, se você não igualar na vontade, na competitividade, você vai ficar para trás. Então o Atlético está na hora já, aliás, já passou da hora de ter uma atitude diferente, de ter essa cobrança. Agora, Paulo Brax também precisa ser cobrado. Ele foi lá cobrar dos jogadores, mas a janela do Atlético, ela não foi completa. Foi uma janela, assim, boa, eu considero boas contratações, mas as carências principais do elenco, elas continuam. Cadê o primeiro volante? Tá aí o Tomás Pérez. Beleza, é uma promessa. O Atlético precisava de um jogador pronto, tanto que ele não foi utilizado ainda. Cadê o zagueiro? Não chegou, a janela principal já fechou. Então cada setor tem que assumir a sua responsabilidade, tem que ser cobrado. Mais uma do Galo, o Atlético terá baixas para o duelo contra o Internacional, Rezende. Sim, tem baixas médicas no Atlético. O Cissé, ele sofreu um corte profundo no pé direito, numa entrada do Kaique ainda no primeiro tempo, né? Logo aos 15 minutos de jogo, o Cissé foi substituído. 5 pontos ele recebeu no local e fez exames de imagem em hospital ontem à noite, mas foi descartada qualquer tipo de fratura, que é uma boa notícia, mas de qualquer forma o Cissé em tratamento. O prazo é muito curto para que ele possa jogar na quarta-feira. Então o Cissé baixa e o Maicon, esse aí vai ser baixa para mais tempo. Teve uma lesão muscular na panturrilha, já ficou fora do clássico e não vai jogar nas próximas semanas. O Alexander hoje fez um trabalho ainda com a fisioterapia, mas foi a campo. Já é um passo do Alexander, que teve uma lesão no joelho no jogo contra o Pouso Alegre na fase classificatória do Campeonato Mineiro. Vamos com o destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. A programação do Atlético tem um treinamento na manhã desta terça-feira, quando o time fecha a preparação para o duelo contra o Internacional. Até aqui, o Atlético tropeçou bastante no Campeonato Brasileiro. Em casa, 2 empates contra Palmeiras e Remo. Precisa vencer para se livrar das últimas colocações, e o alerta ligado, porque nos 2 últimos anos, o Galo acabou lutando contra o rebaixamento, e não é o objetivo
para esse 2026. A reunião de cobrança ontem no Atlético, há uma expectativa da diretoria, da comissão técnica e que haja mudança de comportamento na partida contra o Internacional. E o treinador também já avisou que ele vai fazer mudanças de peças no Galo para esse compromisso de quarta-feira, 19h, na Casa do Galo. Um abraço, bom dia, comentarista Itatiaia Vinícius Andrade. Valeu demais, um forte abraço para todos que estiveram conosco, ótima terça-feira. Eu fico por aqui, forte abraço. Valeu, galera, fui! Muito obrigada pela sua companhia. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fique com o Jornal da Itatiaia. O meu abraço. Tchau. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado pela companhia, pela preferência. Já deixa o like, tá? Não esquece não, pra dar aquela força pro canal, como sempre vocês estão fazendo aí pra gente aí. E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não se inscreveu, não conhece o canal, chegou agora, venha fazer parte da massa aqui nesse canal, tá? Deixa o meu convite pra você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like aí, tá? Para cooperar aí com o crescimento do canal. E também deixe sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo no espaço de comentário do canal. A gente sempre tá vendo todos os comentários, tá bom? Esse canal aqui, tá? Pra quem não conhece, ele só fala do Galão, 100% do Galo, todos os dias, domingo a domingo, pós-jogo, pra vocês sempre ficar bem informado, tá? Então fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela preferência, tá? Por esse canal, tá? Seja muito bem-vindo, esse canal aqui é de vocês. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Hoje ainda a gente traz notícia pra vocês, tá? Assim que sair a gente já pega uns cortes e coloca aqui no canal pra vocês. Então, valeu, massa, tamo junto. Fui.